Como eu me tornei a psicóloga que eu sou hoje. Esse vídeo não vai ser uma explicação de um currículo, eu acho que não faz muito sentido, mas acho que como o primeiro vídeo aqui do meu canal, eu pensei em falar um pouco sobre a minha trajetória, principalmente sobre as coisas que não deram certo, para daí virem as coisas que deram. Acho que vai fazer sentido no final. Mas meu nome é Aline, eu sou psicóloga clínica há 7 anos e hoje eu atuo e pesquiso dentro da terapia comportamental dialética. Acho que é o momento da gente se conhecer um pouquinho. Vamos pelo começo. Por que que eu escolhi psicologia? Para começar, não foi a minha primeira escolha. A minha primeira escolha foi a arquitetura. Mas conforme eu fazia faculdade, né, frequentei durante um semestre, eu percebi que eu não tinha nada a ver com aquilo, que não fazia muito sentido para mim. A decisão de ir para psicologia veio baseada no meu interesse em leitura. Eu gosto muito de ler, eu gosto sempre fui uma pessoa bem comunicativa em relação a, me relacionar com as pessoas. Eu gostava desse tipo de interação. Então, eu mudei de ideia, né, saí da arquitetura e fui para psicologia nesse processo. Mas tudo bem, não foi um grande drama para mim também precisar trocar de curso, eu achei que era necessário. E na psicologia, durante 5 anos da graduação, não teve um dia em que eu pensei que eu estava no curso errado ou pensei em desistir. Então foi bem importante esse processo, sabe? Eu li bastante a grade curricular, eu sabia as matérias que eu ia estudar, então eu fui sabendo o que eu viveria ali durante aqueles 5 anos e foi exatamente como eu imaginei. Foi bem legal. Mas claro que nem tudo são flores, então quando eu me formei, né, durante a graduação eu já tinha certeza que eu queria ser psicóloga clínica. Mas a realidade ela é tão diferente, né, gente? A gente vai com uma expectativa, quando a gente se forma, como que eu vou conseguir clientes, né? Da onde vão vir essas pessoas que eu vou atender? Só indicação? É muito difícil. Então foi um momento assim também de muita insegurança. Assim que eu me formei, eu, graças a uma indicação, consegui um emprego como psicóloga clínica, mas numa área que eu não tinha afinidade nenhuma. Então foi muito difícil, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Então eu tinha que ir estudando e aplicando, e ao mesmo tempo eu ainda me sentia muito ineficaz como terapeuta, não me sentia competente. Nesse ponto onde eu comecei a minha primeira pós-graduação, que foi em TCC, foi a partir da minha primeira pós-graduação que as coisas começaram a melhorar um pouquinho. Porque daí eu comecei a entender como era a TCC na prática, e na época eu comecei a fazer supervisão. E aí uma coisa que eu também queria comentar. Gente, eu sei que a gente ganha pouquíssimo quando a gente tá começando. E eu sei também que a realidade de cada um, né? Cada um sabe a própria realidade. Mas na época, graças a Deus, eu não pagava aluguel, mas eu morava na casa que eu tinha herdado da minha mãe. Eu morava sozinha já. Eu ganhava R$ 1.500. E eu tinha que pagar uma pós-graduação, comida, luz, água e a supervisão. E eu sempre, sempre priorizei a supervisão, porque o meu maior terror era não saber o que está fazendo, não saber o que eu estava fazendo, ou me sentir muito incompetente mesmo. Então, quando eu comecei a fazer supervisão, as coisas começaram a fazer muito mais sentido na minha prática. Foi, assim, fundamental. Então eu fiquei atendendo nessa época, eu consegui bastante, pacientes ali pela minha professora, que era minha supervisora na época. Ela me ajudou muito, assim, ela me ajuda até hoje, porque vou dar um spoiler pra vocês, hoje ela é minha orientadora da tese, da dissertação. Então, assim, foi realmente uma mentora, assim, né, me auxiliou em todo o meu processo. Então eu estava atendendo ali na TCC, já tinha terminado a pós-graduação, estava sublocando um consultório. No início, gente, eu sublocava por hora. E era tipo R$ 250, 4 horas, algo assim. E eu ia me virando assim. Mas aí chegou um momento que eu achei uma sala para dividir com alguém. E lá fui eu, né? Fiz um investimento um pouquinho maior, mas eu sabia que era necessário para eu ampliar a minha agenda, né? Então, eu recebi essas indicações e muitas vezes não tinha como encaixar essas pessoas, enfim. E aí eu comecei a sublocar ali com uma colega, a gente dividia os horários e eu consegui aumentar os meus horários. Foi excelente pra mim. E nesse período eu estava atendendo já fazia uns 2, 3 anos, já tinha trabalhado em vários locais. Eu sempre trabalhei CLT. Eu saí do CLT
em 2023, se eu não me engano, e faz 3 anos então que eu estou como profissional autônoma. Graças a Deus, mas durante, imagina, são 7 anos que eu sou formada, foram pelo menos 4 anos aí que eu fiquei trabalhando CLT e conciliando com a clínica. Isso significa trabalhar bastante, atender bastante, mas também foi bem importante para eu desenvolver as minhas competências, porque o volume de atendimentos que eu tinha me ajudava a atender demandas diversas, não só o que aparecia nos atendimentos individuais ali da clínica, né? Então foi bem interessante para mim, acho que me deu bastante repertório. E só que assim, claro, né? Atendendo na TCC e tal, apareceu uma paciente com desregulação emocional gravíssimo. E essa paciente me acendeu os olhos, porque na supervisão a professora falou que para atendê-la, o melhor seria eu buscar aprender sobre a terapia comportamental dialética. Isso foi em 2021. Só que eu não tinha naquele momento condições, né, de investir numa outra formação. Eu tinha acabado de terminar a primeira, né, fazia um ano mais ou menos, acho que foi 2019. Fazia pouco tempo que eu tinha terminado a minha primeira pós-graduação, eu não tinha como investir numa pós-graduação naquele momento. Tentei estudar por conta, mas não deu. E aí eu encaminhei essa paciente e fiquei com isso na cabeça. Assim que as coisas melhoraram em 2022, eu fui buscar essa pós-graduação em DBT, que é a terapia comportamental dialética, e na primeira vez, desde que eu tinha me formado, eu encontrei uma terapia que fazia muito sentido pra mim. Toda a teoria, tudo que ela trabalhava. Gente, foi assim um encontro, não sei explicar, assim. Tem aquela coisa, né, da gente não ficar se apegando à abordagem. Ai, gente, eu sou apegada, eu gosto muito da DBT. Se ela parar de fazer sentido em algum momento, se as evidências diminuírem, ou se a gente vê que ela não, né, vai perdendo, vai ficando supérflua, eu vou buscar outra linha, né? Mas assim, no momento, eu amo a abordagem. Então, comecei a estudar a partir daquilo ali, dentro da pós-graduação. A pós-graduação foi bem legal, foi bem importante pra mim, mas na época eu estava trabalhando muito, eu estava esgotada, eu tive um processo de burnout. E aí foi difícil, assim, de lidar com a demanda da pós-graduação mas depois eu fiz outras formações, fui complementando o meu estudo. E aí, nisso, eu fui me aprofundando mais e mais na prática da DBT. Então, já fazem aí pelo menos 3 anos que eu estudo e pratico e atendo dentro da DBT. E há um ano atrás eu comecei a dar supervisão dentro da TCC e da DBT. A TCC, com certeza, ainda faz parte da minha clínica, eu ainda gosto, eu ainda me atualizo. Inclusive, fui no congresso esse ano da TCC, lá em São Paulo, em Campinas. Então, assim, eu tô por dentro, embora eu passe muito mais tempo e dedique muito mais do meu interesse na DBT. Inclusive, a minha pesquisa no mestrado hoje é sobre o DBT, sobre as competências do terapeuta dentro da DBT. Então, eu estou estudando isso, assim como eu estudei para me tornar supervisora, eu fiz cursos, eu busquei entender como funciona o processo supervisionado, para daí eu me sentir pronta para fazer isso, né? Então, assim, foi um processo de autoconhecimento também, né? Eu percebo que um valor meu e que com certeza é muito claro assim na prática é que eu preciso me sentir capaz de fazer o que eu vou propor, sabe? Assim como agora eu tô no mestrado, é um mestrado profissional, eu tô fazendo um produto, então eu tô tendo que estudar muito sobre isso para poder aplicar o meu produto. E tem sido, assim, fundamental para minha prática. Então tá tudo meio interconectado, né, minha prática clínica com a supervisão, com o meu mestrado, tudo isso tem a ver com a clínica, né, no final das contas. Eh, Perceber, assim, que eu gostava de dar aula, de ensinar, foi um processo tão importante para mim, assim, profissionalmente e pessoalmente, sabe. Então, é isso. Resumidamente, é isso. Essa é um pouco da minha trajetória. Bom, se eu pudesse conversar com a Aline, que está entrando ali na faculdade, eu diria para ela parar de ficar procurando e descobrindo aonde vai chegar, porque foram justamente as mudanças de rota que construíram a carreira que eu tenho hoje, que faz sentido pra mim. Então percebam, né, eu comecei com arquitetura, mudei pra psicologia. Queria psicologia clínica, comecei a trabalhar, na época fiz a TCC, mas não era aquilo ainda, percebi a necessidade de ir pra DBT. Dentro da DBT surgiu também o interesse em ensinar, em supervisionar, fui atrás desse interesse. A partir disso, decidi fazer o mestrado e aqui estamos. Então, assim, aquela frase bem famosa dos Beatles, né, que fala assim: "A vida é o que acontece enquanto você tá ocupada planejando a vida".
Então, acho que resume bem a minha trajetória. Então, se você quiser saber mais sobre DBT, sobre TCC, sobre mestrado, sobre como conciliar tudo isso que eu faço hoje, tantos papéis que eu tenho, me acompanha por aqui. A minha ideia é postar pelo menos um vídeo por semana, já se inscreve aqui no canal. Um beijo.